Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta nossa série, A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Escritura como a narrativa do plano de Deus, percorrendo uma cronologia que, em rápidas pinceladas, vai contando a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. No presente momento, estamos examinando a literatura sapiencial, depois de já ter olhado para a literatura histórica, desde o Gênesis até Esther. E passamos pelos livros da Sabedoria, de Jó e dos Salmos. Hoje vamos examinar o livro dos Provérbios. Na literatura bíblica, um provérbio é qualquer instrução sintética que usa uma linguagem mais poética do que usual. Em geral, trata-se de afirmativas em duas linhas, mas também inclui discursos mais longos. Esse tipo de instrução era considerado o fundamento da educação no antigo Israel e um método preferido de mestres e profetas. No prólogo do livro dos Provérbios, já se aponta a amplitude dos ensinamentos. Sabedoria, instruções ou disciplina, palavras de ciência, figuras, parábolas e enigmas. E também se aponta o objetivo das instruções. Não o conhecimento especializado ou profissional, mas o ensinamento para uma vida virtuosa, justa, íntegra, prudente ou sábia. Esse prólogo consiste em 11 exortações de Salomão a seu filho, mesclados com discursos da Senhora Sabedoria, como ele chama, seguidos de falas da Senhora Loucura, que é uma caricatura da sabedoria. Falas que levam ao Sheol, o reino da morte. Há uma ênfase na relação entre a sabedoria e a criação, em que a Senhora Sabedoria aponta o seu papel como o princípio que ordena e guia a formação do cosmos inteiro. E há ainda como que um retrato nupcial na busca da pessoa por sabedoria, com repetidas orientações à necessidade de fidelidade. A sabedoria é a noiva ideal e vai além da prática de castidade e fidelidade físicas. Depois do prólogo, a primeira e maior coleção dos Provérbios é atribuída a Salomão, indo do capítulo 10 ao 22. Abrange elementos da vida cotidiana, vícios e virtudes em toda a sua escala. Não fala praticamente nada sobre assuntos de culto e liturgia. As coleções também incluem uma absoluta intolerância à preguiça, que a tradição posterior identificou como um dos pecados capitais. Incluem a doutrina da justiça social no Antigo Testamento, o valor da mulher, englobando tanto a descrição da esposa ideal, segundo a cultura israelita, como uma descrição alegórica da Senhora Sabedoria. Esta parte do livro é um ápice para ele. Procura mostrar a sabedoria na vida cotidiana, encarnada numa pessoa viva, sublinhando suas principais virtudes: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Aquelas que nós hoje chamamos de virtudes cardeais. É relevante que o autor sagrado não traga o exemplo de um rei, um profeta ou um sábio, mas de uma esposa e mãe, na sua esfera de atividades. Isso desafia a caricatura moderna de que os escritores sagrados fossem misóginos e não reconhecessem o valor e a contribuição da mulher para a vida na sociedade. O livro dos Provérbios se apresenta como escrito por diferentes autores. Salomão, 2 assim chamados sábios anônimos e 2 gentios desconhecidos, Agur e rei Lamuel de Massa, sendo uma coleção reunida depois de um longo tempo. Os estudiosos discutiram bastante sobre as origens dos provérbios. Atualmente se defende que o conteúdo do livro dos Provérbios é coerente com evidências históricas que se possui sobre Salomão,
e o contato que ele tinha com a sabedoria do Antigo Oriente Próximo. Pois, segundo o livro de Reis, Salomão reinou num período em que o comércio internacional fez de Jerusalém uma sociedade cosmopolita. Salomão é conhecido, na maioria das histórias antigas que se possui, como sendo o patrono real da sabedoria para o povo de Israel e os povos vizinhos. Quanto ao conteúdo e o gênero do livro, há uma riqueza de paralelos com a literatura do Oriente Próximo da virada do segundo milênio para o primeiro milênio, e deste, especialmente a egípcia, e do desenrolar deste primeiro milênio, especialmente a literatura egípcia. Esses conteúdos se encaixam muito melhor na monarquia israelita pré-exílica, como foi a de Salomão, não se mostrando bem adaptados à literatura produzida sobre a sabedoria na época posterior. Mesmo o fato de haver atribuições a diferentes pessoas no livro só confirma a importância fundacional de Salomão no escrito, pois, se não houvesse qualquer controle sobre as origens do material, não haveria por que mencionar esses outros autores. Finalmente, Provérbios 25:1 indica que houve um trabalho ulterior de edição feito no reinado de Ezequias, do 8º e 7º séculos a.C. Ezequias viveu e reinou num período de renascimento da sociedade judaica e de otimismo sobre o futuro, que perdurou até que os assírios tomaram o país. O tom final dos provérbios também é otimista, sugerindo que um rei justo está no trono, e nada refletindo sobre o trauma do exílio. Esse é um panorama geral do livro dos Provérbios. Na próxima postagem, vamos entrar nas questões teológicas desse livro. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem informados de novas publicações.